flores são todas as cores de tantos amores que eu nunca esqueci. Límpida passa no peito essa seiva, verdade que me une a você. Livre de toda maldade, essa tal de amizade pra mim é raiz que deixa marcas no solo. É a beleza de um colo, do ombro, do sim. Necessidade da terra, presença. Essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. A minha vontade é de ser pra você, feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Necessidade da terra, presença. Essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. E a minha vontade é de ser pra você, feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Por aqui. Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade de ser seu amigo, de fazer parte da sua vida. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra de maneira muito precisa que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico, você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Há um texto bonito aqui, que por acaso hoje, no momento em que eu cheguei aqui,
eu me deparei com ele. Eu já sabia que queria cantar essa música, mas não sabia exatamente qual texto que eu escolheria para começar o programa Direção Espiritual. E coincidentemente, na hora que eu abri a Bíblia, estava aqui: Amigos. Eclesiástico capítulo 37. Primeira parte da Bíblia que eu abri, foi assim mesmo, aconteceu isso. Abri para procurar um texto e caiu justamente nessa página. Mas aí eu identifiquei que o que de fato tinha uma importância para mim neste momento, porque eu sempre gosto de fazer o programa de acordo com o momento que eu vivo. Fica mais vivo, não é verdade? Não venho aqui para falar de teorias, não, venho para falar daquilo que é a minha realidade, e naturalmente, contando a minha verdade, esbarra também na sua verdade. Conselheiros, logo após o amigo. Tem um texto que fala, se você abrir em Eclesiástico 37, você vai ver que a primeira parte do texto tem esse título: Amigos. E a segunda parte, Conselheiros. Não te aconselhes com quem te arma ciladas, e também com aqueles que te invejam e esconde o plano. Todo conselheiro apresenta o seu conselho, mas há conselheiros que visam o próprio interesse. Guarda-te de recorrer a qualquer conselheiro e informa-te primeiro do que ele precisa, pois ele tem seus próprios interesses. Senão, ele vai lançar a sorte a teu respeito e dizer: o teu caminho é bom, ao mesmo tempo que se coloca do outro lado para ver o que te acontece. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os seus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com um comerciante sobre um negócio, nem com um comprador sobre uma venda, nem com um invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. Em todas estas coisas, suplica ao Altíssimo para que dirija teu caminho na verdade. Que texto bonito, não é? Que texto bonito. Frequenta quem é temente a Deus. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Eu não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida. Não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão neste contexto dessa autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo, que é onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse: a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes.
E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Organizar um luto, ou porque o outro foi embora, porque morreu, né? Partiu, ou porque ele nos traiu, nos abandonou, ou porque ele se perdeu pelo mundo afora. Mas sempre que nós temos o espaço vazio de uma presença que até então significava muito, porque aquela pessoa nos ajudava a ter contato com a gente. Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento. São os verdadeiros amigos, que a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. Eu, a partir do momento que eu sou bem assessorado, que eu tenho essas amizades ao meu lado, eu me torno mais padre. Eu tenho mais acesso à minha verdade pessoal. Tenho coragem de expor as minhas vergonhas, os meus limites, as minhas carências. E o outro, com seu poder de me amar, me ajuda a organizar essas desarmonias dentro de mim. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. Que se você hoje tivesse que perguntar-se quais são as pessoas que de fato exercem este poder de autoridade sobre você, a quem você escuta, a quem você obedece, não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro, porque obediência é isso, é a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente, eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida, eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar, ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais precisa, mais saudável, isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta. Escutar a vida, escutar os fatos, para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar, a gente erra também nas decisões. Mas se nós estamos ouvindo a vida, os fatos, os acontecimentos, tudo aquilo que nos rodeia, fica um pouco mais seguro tomar uma decisão. Então a obediência é a oportunidade que eu tenho de ouvir com o outro, para que eu tenha condições de tomar uma decisão saudável que venha me favorecer. Uma criança, por exemplo, ela precisa obedecer. Significa que ela precisa ouvir com o outro o tempo todo. Por causa da imaturidade que faz parte da vida humana, é um processo, nós vamos amadurecendo aos poucos, porque uma criança ela ainda não tem a mesma maturidade que um adulto, ela precisa obedecer mais. Significa, ela precisa ouvir mais com o outro, sobre si mesma, sobre quais caminhos tomar. E à medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos ficando mais autônomos, nós vamos tendo condições de decidir mais sozinhos, mas a gente nunca pode perder essa oportunidade de ouvir com o outro aquilo que diz respeito a nós. A amizade é um processo que nos enriquece muito, porque
porque nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. Que a gente precisa refletir sozinhos, isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Porque às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato um com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Tantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, há muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. E como isso nos empobrece, a gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele, e então o olhar, a palavra de Jesus, tinham o poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você tantas vezes já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? E isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. Porque a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências, porque a ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso, capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, aí sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso
ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também esse amor. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo terá dificuldade de ser amigo para o outro, que é um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, não é? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir, porque amigo que é amigo aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. E eu fico muito feliz de fazer com que este programa seja um espaço de encontro e de amizade. Que este programa tenha a oportunidade de provocar naqueles que nos assistem uma liberdade interior, né? Ou até mesmo uma oportunidade de refletir a vida que vive aqui, em consonância com o que refletimos. Muito obrigado. Para nós é sempre uma alegria. Boa noite, seu Christian. Como vai sua pessoa? Tudo bem? Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, por estar aqui. A Sandra Maria Guimarães, do Rio de Janeiro, me diz assim: Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê a ansiedade atrapalhar tanto o nosso sono e se algo pode ser feito. Minha filha, a ansiedade não atrapalha só o sono da gente, não atrapalha tudo, né? A ansiedade é esse processo que nós temos, que é quase natural em nós. Nós somos muito ansiosos nos dias de hoje. E por que será essa ansiedade está tão presente nos nossos dias? Talvez porque a gente tenha possibilidades demais. O mundo nos apresenta muitas coisas o tempo todo. E a gente naturalmente fica ansioso, porque a gente não sabe em qual corda que a gente segura e por onde que a gente começa. Então, esse contexto de muitas possibilidades, naturalmente gera em nós muitas angústias. E nós levamos para a cama, quando vamos dormir, todo esse mundo sobre as costas, porque a gente parou de ritualizar a vida. Pode observar. A gente vai para a cama levando o celular na mão, a gente vai para a cama com a televisão ligada, a gente não prepara o mundo para a gente poder descansar. Eu não estou falando aqui de uma realidade que eu enfrento, não. Só eu enfrento, não. Eu tenho certeza que 90% dos nossos telespectadores enfrenta essa dificuldade de ter uma casa que nunca dorme. Antigamente, as pessoas apagavam a lamparina, né? E acabou, não tinha mais o que fazer. Não tinha televisão, não tinha aparelho de música, não tinha celular. Mal e mal tinha um telefone em casa que só tocava quando alguém morria de madrugada. Senão era absolutamente deselegante ficar ligando por uma pessoa meia-noite, 1h da manhã. Hoje não. Hoje as pessoas acham que nós temos a obrigação de ficar o tempo todo conectadas e que se uma pessoa mandar uma mensagem 11, 1 da manhã, a gente tem que estar lá pronto para receber e responder. Então nós perdemos os ritos do sono. A gente parou de criar aquele contexto que vai nos descansando, que vai nos fazendo ficar mais relaxados, menos agitados. A gente não se prepara para dormir, então quando deita na cama está com a cabeça a mil. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo o programa Direção Espiritual, neste momento, estão com o celular do lado. A todo vapor, o zap zap gritando, apitando. Tem uns que tocam umas músicas, né? De longe você vê que o negócio tá bombando. A gente tem coragem, não tem coragem de desligar aquilo. Ah, para, mas e se alguém me chamar? Minha filha, é direito seu. Se a gente não começar a colocar uma disciplina na nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais ansiosos. Nós vamos experimentar cada vez mais o desgaste dessa vida agitada, que está provocando em nós
uma dispersão natural. Nós estamos naturalmente dispersos. Eu percebo pelas missas, pelos ritos religiosos, que deveriam naturalmente nos conduzir a um estado de quietude. E todo mundo muito disperso dentro da missa. Padres que às vezes ficam fotografando durante a missa para mandar as fotos em tempo real no Twitter. A missa, que deveria ser um momento de absoluta concentração, muitas vezes acaba... Uma vez eu vi um padre atendendo o telefone durante um batizado. Sem mentira, eu estava participando do batizado, o telefone dele tocou, ele parou o negócio lá, falou e continuou depois. Veja bem, isso é uma expressão do mundo disperso em que nós vivemos. Nós não temos coragem de desligar os nossos telefones, porque, não sei, responda a pergunta, por que você não tem coragem de desligar o seu telefone? Por que você não tem coragem de colocar disciplinas, para que os seus amigos já saibam? Depois das 11 não adianta mandar, ele não vê mais, então manda no outro dia. A gente tem de ter o direito de criar o rito do nosso descanso. Então tá bom, depois das 9, vou evitar ficar no computador, porque a ciência nos diz que aquela proximidade com a luz faz com que o seu cérebro fique ativado e sem condições de provocar a melatonina natural que nós criamos para poder dormir. Por que tanta gente hoje toma esse suplemento, a melatonina? Que é um recurso que a gente tem para dar ao corpo aquilo que nós não nos oferecemos mais. Somos estimulados o tempo todo, luzes acesas o tempo todo, barulho o tempo todo, e aí a gente não quer ser ansioso, a gente quer dormir bem. Aí é mais fácil tomar um comprimidinho que vai nos entorpecer até outro dia, do que mudar o hábito. Não dá. Se a gente não muda o hábito, se a gente não põe uma disciplina na nossa vida, nós teremos a necessidade de uma droga que faça isso por nós. O que é lamentável. A gente substituir a disciplina pela droga que nos entorpece. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Uma pessoa de Campinas que não quer se identificar, ela gostaria que nós falássemos do desafio que um filho sofre de querer ser amado por seu pai. Ele diz aqui que foi abandonado pelo pai e que para ele é muito doído não poder fazer a experiência de ser amado por seu pai. E que dói muito nele perceber o desprezo. Não quer falar o nome. Minha gente, eu acho que toda vez que nós temos a rejeição, ser rejeitado é muito triste. Sobretudo quando você sabe que essa rejeição parte de um progenitor. Que uma coisa é você ser rejeitado por um namorado, por uma namorada, você com o tempo você se recupera, vira aquela página, mas um pai não. Você não tem como arrancar um pai da sua história. Você não tem como dizer a sua memória que o pai agora viverá no esquecimento, no fosso do esquecimento. Não. Então é muito duro, é uma dor muito difícil de ser administrada, porque ela vai esbarrar o tempo todo em quem você é. Um namorado que foi embora, que deixou de fazer parte da sua vida, você pode muito bem, com um tempo ali, dependendo da intensidade que foi aquele amor, em pouco tempo ele se torna apenas uma saudade ou uma história que você viveu, que te ensinou e que não vai te fazer falta à medida que você vai superando e até mesmo substituindo, né? Porque namorado pode ser substituído. Agora, a partir do momento que você tem um pai diretamente ligado à sua origem, uma pessoa diretamente ligada à sua realidade pessoal, você ter que administrar o desprezo dessa pessoa realmente não é muito fácil. E esse papel, por ser tão definitivo em nós, vai exigir um processo terapêutico muito intenso, para que a gente saiba fazer com que esta ausência seja administrada em nós
para que não nos provoque um prejuízo existencial que nos impossibilite amar, oferecer cuidado àqueles que passarem pela nossa vida. Que é o grande desafio de nós não sermos amados, é justamente a gente não permitir que esse prejuízo não nos faça levar adiante o prejuízo para outras pessoas. Não é assim? Toda vez que eu preciso administrar uma falta de pai na minha vida, uma falta daquela presença que a gente sabe é fundamental na construção de um caráter, de uma personalidade, eu preciso fazer de tudo para que depois eu não repita este mal com aqueles que serão meus filhos. Meu amigo, é um processo que você vai precisar de muita ajuda. Você precisa de um processo, de uma ajuda terapêutica. Para isso que nós temos, né? Os bons psicólogos, os bons médicos. Porque às vezes, até mesmo, dependendo de como essa ausência é na vida de uma pessoa, até mesmo um psiquiatra. A gente não estou dizendo que é o seu caso, né? Muitas vezes eu encontrei pessoas em que a ausência dos progenitores era um fato tão determinante, causou tanto prejuízo, que aquela pessoa teve a necessidade de buscar uma ajuda psiquiátrica. Ajuntar esses pedaços que nós somos é uma tarefa de toda hora. Administrar essa rejeição paterna, eu sei que não é fácil, não é brincadeira, mas também não é impossível. Você não está condenado. A rejeição do seu pai não pode provocar em você uma condenação. De repente você ter condições de ir assimilando essa rejeição, não se sentindo culpado, nem tampouco... Porque às vezes a pessoa se sente culpada, né? O que será que eu fiz para o meu pai para ele não gostar de mim? Será que eu sou tão ruim assim? Quantas vezes na minha vida eu encontrei pessoas que carregavam essas marcas inconscientes? Não, jogue isso fora. Você não tem que carregar culpas. Seu pai não te amou porque ele teve os limites pessoais dele. E você não precisa ficar condicionado pelos limites afetivos do seu pai. Pode ser que ele também tenha tido uma história difícil com o pai dele. É o que eu estava dizendo antes, porque às vezes, quando nós vivemos essa ausência, se a gente não cura isso em nós, nós vamos reproduzir esse mal na vida dos nossos filhos. Quantos pais, depois de uma certa maturidade, quantas mães identificam isso? É verdade. Eu estou sendo cruel com meu filho, da mesma maneira como minha mãe foi cruel comigo. É uma tendência humana, né, de como se a gente estivesse fazendo justiça àquela dor que sofremos. Não é que a gente faz sabendo que está fazendo, é um processo inconsciente. Boa parte das nossas ações está justamente ligada àquilo que nós não sabemos de nós. Muitas coisas eu reproduzo no meu dia a dia sem saber a causa disso. Muitas agressividades minhas eu desconheço a causa. Eu não sou por acaso. Há um motivo inconsciente ali, pulsando em mim, me ordenando ser daquele jeito. Então, uma boa maneira que a gente às vezes tem de perdoar o pai ou a mãe, volto a dizer, essa relação de rejeição, partindo dos progenitores, de pai e mãe, é muito doído no coração do filho. Mas quando de alguma maneira a gente começa a olhar para a vida que nossos pais também viveram, que também não deve ter sido fácil, a gente acaba compreendendo um pouco melhor. Ou até mesmo quando a gente assume uma maturidade que nos faz perceber a imaturidade que prevaleceu no outro quando ele não nos soube amar. Não é porque você não era amável que seu pai não te amou. É porque ele não tinha amor para oferecer. Porque às vezes o grande prejuízo é este. Eu não fui amado e começo a me interpretar como alguém que não é amável. Não, meu pai não me amou, mas eu tenho condições de ser amado por amigos. Eu tenho uma mãe que me amou. Eu tenho condições de depois estabelecer um relacionamento matrimonial com alguém que de fato vai me amar. O grande problema é quando essa primeira ferida de não ter sido amado pelo pai ou pela mãe gera essa incapacidade de sentir-se amável. Porque
Porque a gente encontra muito isso pela vida fora. Pessoas que não se sentem amáveis, como se elas não pudessem ser atraentes a alguém. E aí geralmente essas pessoas revestem essa incapacidade de sentir-se amáveis com grosserias, agressividades. Eu gosto de dizer, que quanto maior é a armadura, mais frágil é o ser que está ali dentro. Quando você encontra uma pessoa muito agressiva, pode observar, geralmente aquela pessoa é insegura. De onde vem essa insegurança? Às vezes, de um momento da vida em que ela não se sentiu amável. E é ali que precisa ser curada. Quantas vezes nós somos absolutamente ofensivos no trato com as pessoas, nós somos agressivos, por quê? Porque a gente tem medo de que o outro não nos ame, que a gente já foi tão desprezado pela vida fora, que a gente assume essa postura arrogante para a gente se defender do não amor do outro. É sério isso. Muitas vezes a minha postura de arrogante é apenas uma defesa, uma casca que eu coloco para me proteger da possibilidade de não ser querido pelo outro. Então eu fico mais confortável com esse papel de arrogante, porque eu não vou dar margem ao outro de não me amar mais uma vez. Então são curas que nós precisamos exercer lá no nosso processo inconsciente. São realidades que estão profundamente feridas em nós e que nos dificultam no amor hoje. Interessante, Quanto tempo a gente perde com essas feridas? Muitas pessoas poderiam ter amado, ter sido amadas, e não o foram por quê? Porque não curaram aquela ferida original causada pelo pai, pela mãe, sem perceber que o faziam. Quantas pessoas que certamente hoje, assistindo este programa, identificam isso, é verdade. A minha agressividade não é outra coisa senão fruto da minha insegurança. Tenho medo de não ser amável aos olhos do outro, então eu prefiro ser arrogante. Eu prefiro fingir que não preciso. Eu prefiro criar essa casca grossa que me protege. Seria muito mais fácil você mostrar-se frágil e oferecer ao outro a oportunidade de te amar. Seria muito mais fácil você quebrar essas falsas proteções, porque isso não te protege de nada, pelo contrário, isso te desprotege. Quando você cria essa carcaça de arrogância, de brutalidade, você se desprotege, porque você priva o outro de te ver de verdade. Porque todo mundo tem medo de se aproximar de uma pessoa arrogante. Todo mundo tem medo de se aproximar de uma pessoa prepotente, agressiva. Pois é, só que ali dentro daquela agressividade, daquela prepotência, existe muitas vezes uma criança ferida, machucada, que não foi amada como deveria ter sido, que não foi acolhida como deveria ter sido acolhida. E gerou nela essa incapacidade de sentir-se amável. Minha gente, eu sempre gosto de dizer, não existe ser humano incoerente, não. Pode ser incoerente aos meus olhos, mas ela está agindo de acordo com a coerência que lhe é possível. Aquela pessoa que você tanto rejeita, porque você não tem paciência com o comportamento dela, ela é incoerente aos seus olhos, mas vai lá escutar a história dela. Vai lá tentar compreender um pouco do coração que faz ela ser daquele jeito. Aí você vai ter muito mais paciência com ela, se você tiver disposição de ouvir. Se você tiver disposição de investigar junto com ela as dores que a geram. Nós não somos por acaso. Eu muitas vezes, com meu jeito arrogante de ser, prepotente, eu estou tentando esconder o menino inseguro que eu fui. E toda vez que eu tomo consciência disso, eu preciso trazer a realidade. Veja bem, eu não preciso hoje ser arrogante. A minha vida já me deu tantas coisas. Eu já consegui alcançar de mim mesmo tantas coisas. Eu não sou mais aquele menino inseguro que não tinha a oportunidade no passado. Aí eu quebro o poder, essa espécie de maldição
que nós levamos sobre os ombros. E às vezes as pessoas perguntam: padre, existe maldição? Eu acho que a maldição que nós levamos sobre nós é justamente aquele passado que não foi corrigido, que não foi filtrado e que está inteiramente presente em nós, nos determinando no nosso jeito de ser e de agir. Quando eu ponho o filtro, sobretudo o filtro da fé, para isso presta a experiência religiosa que fazemos. É tão bonito quando nós identificamos no nosso processo humano onde a religião nos ajuda, não é? Então, onde é que a religião pode nos ajudar? A iluminar a nossa consciência para que a gente quebre a carcaça que protege e ao mesmo tempo desprotege o menino inseguro, a menina insegura que nos habita. Aí a gente começa a lidar com a nossa verdade. Voltamos ao início do programa. Para isso nós temos de ter bons amigos, né? Que não tem medo do arrogante. Para isso a gente tem que ter aquelas pessoas que desafiam as nossas vozes bravas, gritantes. É o olhar que já te mostra tudo, né? Você tão prepotente, o outro olha para você, joga aquela prepotência no chão. Por quê? Porque ele não acredita nela. O verdadeiro amigo não enxerga a armadura que a gente oferece ao mundo. O verdadeiro amigo é capaz de enxergar a nossa verdade pessoal. Sabe que lá dentro daquela armadura aparentemente prepotente, arrogante, existe alguém necessitado de carinho, de amor, de afeto. E vai lá e nos oferece com uma palavra que diz: nos desmascara. Desmascarar o outro só é possível àqueles que se amam. E é o que às vezes falta na nossa casa, na nossa família, nos nossos círculos de amizade, né? Quando a gente fala que muitas vezes nós somos superficiais, é disso que nós estamos falando. Nós ficamos parados nas armaduras. Às vezes você vê uma roda de amigos sentando, tomando uma cerveja, tomando um vinho, sei lá. Todo mundo armado. Todo mundo armado. Por outro lado, você encontra grupos de amigos onde essas armaduras já não servem mais. Tão bom quando você vai percebendo que você já não precisa das armaduras para estar com o outro, porque a verdade veio à tona. Já estamos familiarizados com os nossos medos, com os meninos frágeis que nos habitam, já aprendemos a lidar com eles, e o outro sabe muito bem que às vezes, quando eu pretendo ser arrogante com o outro, na verdade eu estou tentando esconder a insegurança que está em mim. Aí o outro vai lá, dá um jeito de buscar dentro de nós essa coerência perdida. Então, meu filho, se você não foi amado pelo seu pai, identifique os prejuízos que esse não amor lhe causou e não seja movido por eles. Esse é o esforço. É um gesto de conversão, porque a vida é imperfeita. Todos nós aqui neste estúdio temos marcas negativas da infância. Também não fomos amados como a gente precisava ser. Todos nós também temos marcas de abandono. Por mais que os nossos pais tenham tentado acertar, eles erraram com a gente. E não é nenhum problema a gente reconhecer isso. Somos marcados pelos insucessos deles. Não tiveram culpa. Quiseram nos dar o melhor, mas não deram. A vida não é perfeita. Quem quiser uma vidinha perfeita, que mude para o país do Alice das Maravilhas lá. A Alice das Maravilhas, que fez 100 anos agora, né, Cristian? Quem quiser um mundinho perfeito, vai para lá. Essa vida que nós temos é garimpar no duro da vida aquilo que nos dá sustento. Então eu tenho uma história estragada para corrigir, o Cristian tem a história dele. E eu preciso dar certo com essa história que eu tenho. E é interessante que às vezes a gente encontra pessoas vitoriosas, que são verdadeiros altruístas, isso é, capazes de transformar o mundo com sua vida, com seu testemunho, com seu exemplo, pessoas que lideram multidões, ou que criam grandes obras. Você vai lá para a história pessoal daquela vida, daquela pessoa, é um desastre. Mas ela soube reciclar o desastre que viveu.
Então não fique lamentando que você não foi amado o suficiente, que você não teve as oportunidades. Não, pare de lamentar isso. As pessoas mais interessantes que eu conheci na minha vida não foram as que tiveram muitas oportunidades, mas foram aquelas que, diante das dificuldades, souberam vencer e criar contextos de realização. Então, se a gente fica lamentando o amor que a gente não recebeu, é bem provável que a gente vá passar boa parte da nossa vida desprotegendo-nos e criando armaduras para nós que parecem verdade, que parecem vida, mas no fundo não é. A gente não tem o direito de cometer esse crime, vestir uma armadura e ficar aí parecendo ser alguém. Eu não tenho o direito de fazer a minha vida ser uma simulação. É verdade, eu tenho de fazer uma verdade. A minha vida tem que valer a pena. E para isso, tenho que buscar no meu dia a dia os verdadeiros conselheiros, os verdadeiros amigos, que são aqueles que quebram as armaduras das minhas mentiras, dos meus disfarces. Isso é muito bom. Quando auxiliados pelos que são tementes a Deus, a gente ter a oportunidade de quebrar os nossos disfarces, as nossas armaduras, as mentiras que resolvemos contar para nós mesmos, aqueles que nos desmascaram. Quantas mentiras a gente conta para a gente mesmo e a gente acredita, para fugir do esforço, né? É aquela velha dieta que nós vamos começar na segunda-feira. Uma maneira que a gente tem de se proteger do esforço que precisa ser feito hoje. Protela. Vamos procrastinar todas as decisões para segunda-feira. Mas o amigo que é verdadeiro e que nos faz entrar neste contexto de realização que a Sagrada Escritura nos diz, ele nos coloca na urgência de descobrir hoje o que precisa ser feito, para que essa armadura, essa mentira que tantas vezes alimentamos, perca o seu efeito e a gente passe a ser regido por uma verdade superior que nos encaminha cada vez mais ao contexto das nossas verdades. Para isso vivemos, para encontrar este caminho que nos leva a nós mesmos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, a sua casa, derrame sobre o seu coração muita disposição. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Necessidade da terra, presença, essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim, e a minha vontade é de ser para você feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui.